E eu quero esta manhã proclamar as virtudes da palavra, ensinando a igreja sobre o que a Bíblia diz sobre problemas de família. Há que abordar, há que tratar, ou temos que tratar desse assunto, porque isto é dia a dia de muita gente e a igreja tem uma orientação específica. Mateus 5,16. Sua Bíblia deve ser amada, sua Bíblia deve ser estimada, sua Bíblia deve ser honrada. Diz assim a palavra do Senhor: e assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. As obras têm que ser conhecidas, a luz tem que brilhar. Vamos ouvir o Espírito falar. Oremos a Deus. Senhor Jesus Cristo, eis-me aqui com o alforje do pastor. Eis-me aqui, Senhor, em obediência à Tua voz. Tu me dás a maior honra que um ser humano pode ter: ser um bispo e um pastor do Teu rebanho, das Tuas ovelhas. Tu me constituíste pastor e bispo para pastorear a Tua igreja. Isto é uma grande responsabilidade. Eu não tenho a capacidade, Senhor, para o fazer. Eu sou um vaso de barro, mas eu sei, Senhor, e me humilho diante da Tua presença, reconhecendo que dentro de mim há um poder dos poderes. É a presença de Jesus. Dentro de cada uma das Tuas ovelhas está Jesus Cristo, está o Espírito Santo de Deus. E este Espírito testifica com o Teu Espírito. Somos filhos. E como filhos, precisamos de crescer na graça e no conhecimento de Deus. Por isso, fala-nos esta manhã, fala-nos neste dia, e nós estamos sedentos de ouvir a Tua voz e muito desejosos de viver a palavra. Muito obrigado, Senhor, porque em Cristo isto já é uma realidade. Olhos espirituais iluminados para compreender a herança e a esperança dos santos. Eis-me aqui, usa-me, Senhor, que eu seja agora um farol a brilhar e que esta luz brilhe diante de todos os homens, em nome de Jesus. E todo o povo de Deus diga amém, amém e amém. Muito obrigado, bispo. Meus amados irmãos, minha família, santos preciosos, igreja do Deus vivo, igreja amada do Senhor, a noiva de Cristo, aqueles que são selo do meu apostolado, são cartas escritas pelo Deus vivente, são meus filhos na fé. Você está sendo gerado através deste altar. Meus amados, hoje nós vamos falar sobre problemas de família. E você sabe que problemas de família não são coisas novas na sociedade. Vivemos num mundo caído e às vezes, surpreenda-se com o que eu lhe vou dizer agora, aqueles que deveriam ser muito mais amados, ou seja, a nossa família, nós entendemos que é dentro da família onde grande parte das lutas acontecem. Eu não sei porquê, a não ser por questões espirituais, a família tem sido o alvo maior do inimigo das nossas almas tem sido a família. E naturalmente que
Se é na família que nós encontramos as maiores lutas, a igreja tem que orientar as famílias, primeiro, a administrar situações difíceis. Segundo, a vencer estas situações. Nós não podemos permitir que simplesmente uma família esteja em luta 1 ano, 2, 3, 10, 20 e nunca haja uma solução. Então vamos só lembrar o que Deus tem falado a respeito de família. O bispo vai colocar um postzinho sobre como nós entendemos a família nesta igreja, à luz da Bíblia Sagrada. Você vê Deus, a sua mão poderosa. Depois vemos dentro da hierarquia a mão de Deus, o Senhor. Vemos o esposo, que é o protetor da família, que é o provedor da família. Vemos a esposa, que é auxiliadora, sujeita ao seu esposo. E debaixo da cobertura de Deus, do esposo e da esposa, vemos os filhos que têm que ser obedientes aos pais. Deixe-me dizer-lhe uma coisa. Se todo mundo seguir esta pequena regra de Deus, estes mandamentos do Senhor, jamais nós teríamos sequer um problema familiar. Então, a Bíblia dá um certo destaque e registra alguns grandes problemas familiares. Nós precisamos de entender que isto não é uma novidade na nossa sociedade. Isto vem da Bíblia Sagrada, lá do livro de Gênesis. Então, por exemplo, veja, onde começou o espírito de acusação? O espírito de acusação começou entre um problema entre Adão e Eva. Veja o que diz Gênesis 3:12. Então disse o homem: a mulher que tu me deste por esposa, ela me deu da árvore, eu comi. Aqui é um espírito de acusação. Adão acusando Eva e naturalmente acusando Deus. Então você percebe, espírito de acusação começou num primeiro problema, na quebra da relação entre Adão e Eva e Deus, e o inimigo estabeleceu. Primeiro item da confusão e dos problemas familiares, espírito de acusação. Depois, nós vemos, por exemplo, rivalidade. Você sabe que na história de Caim e Abel, que eu vou lhe falar 2 vezes esta manhã, nós vemos aqui a rivalidade surgindo entre 2 irmãos. Gênesis 4:8, disse Caim a Abel, seu irmão: vamos ao campo. Estando eles no campo, sucedeu que se levantou Caim contra Abel, seu irmão, e o matou. Uma rivalidade. Então, primeiro problema familiar, acusação. Segundo problema, rivalidade. Terceiro, morte. Mas temos muitos casos para abordar. Por exemplo, entre Jacó e Esaú. Veja o que aconteceu, Malaquias 1, 2 e 3, assim: eu vos tenho amado, diz o Senhor, mas vós dizeis em que tens amado. Não foi Esaú, irmão de Jacó, disse o Senhor, todavia eu amei Jacó. Versículo 3, porém me aborreci de Esaú, e fiz dos seus montes uma assolação, e dei a sua herança aos chacais do deserto. Então você conhece essa história de Jacó e de Esaú. Esaú vendeu a sua primogenitura por um prato de lentilhas. Então você veja, distúrbios comportamentais, relações feridas, quebradas, está tudo aqui na Bíblia. Você se lembra de José e os seus irmãos? Os irmãos venderam José para a casa de Potifar, tentaram-no matar por causa de ciúmes. Gênesis 37, 18 a 20, de longe o viram e antes que chegasse, conspiraram contra ele para o matar. Irmãos conspirando contra um irmão, mas não era para puxar apenas o tapete, era para matar. E diz o versículo 19, e diziam a outro: lá vem o sonhador, ciúme. Vindo, pois, agora, matemo-lo, lancemo-lo numa destas cisternas, diremos: um animal selvagem o comeu. Mentira. Você percebe que o ser humano, desde a sua queda, tem sido influenciado
por toda a sorte de espíritos malignos. Aqui nós estamos vendo então, vamos voltar lá atrás. Adão e Eva, Adão acusando Eva, a rivalidade entre Caim e Abel, os ciúmes entre Jacó e Isaías, os problemas entre José e os irmãos, tudo isto é parte da carne das pessoas. Por isso a igreja tem que mostrar como a pessoa deve administrar isto, a fim de que não tenha uma família esboroada por estas situações. Mas existe um outro aspecto que eu quero lhe falar um pouquinho. Alguns versículos não estão na sua apostila, mas eu quero que você anote, por favor. Você sabe que uma das coisas que mais destrói as famílias é o ciúme. Ciúme é terrível. A Bíblia fala, por exemplo, entre o ciúme entre Ana e Penina. Você se recorda em 1 Samuel 1, 6 e 7? Diz assim: a sua rival a provocava excessivamente por irritar, porquanto o Senhor lhe havia cerrado a madre. Versículo 7, e assim fazia ele de ano em ano, e todas as vezes que Ana subia à casa do Senhor, a outra a irritava, pelo que chorava e não comia. Você veja, distúrbios comportamentais, atitudes incoerentes, ciúmes. Estamos vendo o que a carne das pessoas, quando ela não é submetida à vontade de Deus, o que pode provocar. Então, vemos aqui o ciúme entre Ana e Penina. E eu quero falar um pouquinho mais de algumas passagens bíblicas. Veja, por exemplo, Gênesis 31. Não está aí, mas anote. Vendo Raquel que não dava filhos a Jacó, teve ciúmes da sua irmã e disse a Jacó: dá-me filhos, senão eu vou morrer. Ciúmes. Veja Provérbios 6, 34. Porque o ciúme excita o furor do marido, não terá compaixão no dia da vingança. Cantares 8, 6. Põe-me selo sobre o teu coração, como selo sobre o teu braço. Porque o amor é maravilhoso, é forte como a morte, é duro como a sepultura. O ciúme é duro como a sepultura. Romanos 13, 13 diz: andemos dignamente em pleno dia, não com orgias, bebedices, não em pundicícias, dissoluções, nem em contendas, nem em ciúmes. Você vê que Deus coloca a contenda, a impudicícia, o pecado e o ciúme dentro de uma escala absolutamente maligna e carnal. 1 Coríntios 3, 3. Porquanto, havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo o homem? 1 Coríntios 13, 4. O amor é paciente, é benigno. O amor não arde em ciúmes. Então deixe-lhe falar. Eu teria muito para falar sobre Eli e a rebeldia dos filhos que acabaram por morrer, e Eli acabou também por morrer. O problema que teve Davi, um coração sofrido por causa do seu filho Absalão. Oseias, que teve problemas e dificuldades maritais com o adultério da sua esposa. Mas eu quero parar um pouquinho nesta questão do ciúme. Você sabe, eu tenho uma matéria aqui muito importante, de dois grandes, talvez os maiores psicólogos do mundo, israelenses, Ayala Lapines e Eliot Aranzon. E eles dizem que o ciúme é uma reação complexa a uma ameaça. E que normalmente no ciúme existem três pessoas: o sujeito ativo do ciúme, aquela pessoa que é sujeita ao ciúme, e a terceira pessoa que é o motivo do ciúme. Então eu quero dizer que o ciúme apresenta um caráter instintivo, ele é também marcado pelo medo, real ou irreal, e a vergonha de se perder a pessoa amada. Então, eu quero parar, eu preciso de explicar alguma coisa muito importante sobre esta questão do ciúme. Eu tenho aqui uma matéria muito importante, falando sobre complexo de Édipo, falando sobre paranoias, evidências do que o ciúme produz. Mas nós somos evangélicos, temos que ouvir o que a palavra diz. É muito estranho que o ciúme venha sempre acompanhado de um intenso amor.
É muito estranho isso. Porque a Bíblia diz, o amor não arde em ciúmes. Depois Paulo diz, não ande em ciúmes. Por que nós entendemos que o amor sempre anda acompanhado de ciúmes? Por quê? Olha, o ciúme é o mau cheiro do amor, disse alguém. Esta palavra do grego zelos, ardor perigoso. Você sabe, toda pessoa que é manipulada pelo ciúme tem que saber que esse sentimento é sempre destrutivo. É um sentimento carnal, é um sentimento negativo, é obra da carne, é a energia negativa, porque onde há ciúme, há inveja, onde há ciúme, não há amor. Ciúme e inveja são vícios da carne, envenenam relações. Envenenam relações. E eu quero lhe dizer mais, você sabe, foi a causa do primeiro crime na história bíblica, foi ciúme. Abel ofereceu um cordeiro, Caim ofereceu legumes e verduras. Diz a palavra do Senhor em Gênesis 4, coabitou o homem, Eva e a mulher, concebeu, deu à luz Caim, então disse, adquiri um varão com auxílio do Senhor. Depois deu à luz Abel, seu irmão. Abel foi pastor de ovelhas, Caim foi lavrador. Aconteceu que no fim dos tempos trouxe Caim o fruto da terra, uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e da sua oferta. Ao passo de Caim, da sua oferta não se agradou. Irou-se sobremaneira Caim, descaiu-lhe o semblante, começou a ter ciúmes. Então ele disse, por que tu andas irado? Por que descaiu o teu semblante? Se procederes bem, você vai ser aceito. Se procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. O seu desejo será contra ti, a ti cumpre dominá-lo. Agora veja, disse Caim a Abel, seu irmão, vamos ao campo. Estando eles no campo, sucedeu que se levantou Caim contra Abel, seu irmão, e o matou. Como? Sim, Abel confiou no seu irmão. Abel era um homem de amor, era um homem sincero, e o irmão disse, vamos ali ao campo. E quando levou, ele se levantou e o matou por causa de ciúme. Então, meu amado, você tem que saber, ciúme é uma paixão doentia. Esse sentimento se insinua insidiosamente por todo o tecido da vida humana. É uma mistura de egoísmo com amor, é um puro egoísmo. Então, ciúme é carnal, é maligno e pode se transformar em ódio. Está aí o caso de Caim. Quantas vezes você vê no jornal, ele matou a esposa, eu a amava tanto, mas tinha ciúmes doentios, incontroláveis. Então, amado, nós temos que tratar deste assunto sim, porque existem pastores que têm ciúmes das ovelhas. Existem ovelhas que têm ciúmes de pastores. Existe marido que tem ciúme da esposa, esposa tem ciúme do marido. Amado, o ciúme não é mais nem menos do que um ressentimento de uma desordem emocional. É uma atitude mental imprópria. Todas as vezes que você vê uma pessoa dominada pelo ciúme, ela é inspirada até a atos pecaminosos. A Bíblia diz, o amor não arde em ciúmes. Então, essa incoerência entre uma pessoa, eu amo tanto meu marido, eu amo tanto a minha esposa, mas eu tenho ciúme do meu marido ou da minha esposa, porque eu acho que aquela pessoa ali pode me tirar o meu marido ou a minha esposa. Mas isto é uma incongruência, é uma insegurança, é doentio, é maligno, é egoísmo. E nós precisamos de entender, amado, que você talvez diga, mas espera aí, apóstolo, um momento. Mas a Bíblia diz em Tiago que Deus tem ciúmes de nós. Sim, Deus tem ciúmes. Essa palavra zelos
Deus tem ciúmes de nós. Mas sabe o que é esse ciúme de Deus? É um amor exigente. Deus exige exclusividade, tanto da adoração quanto de fidelidade. E essa exigência de Deus não é doentia. Não é doentia. Eu sei que Deus tem zelo por mim. Deus não quer que eu ame, mas ame o mundo também. Deus não quer que eu ame e ame também Nossa Senhora de Fátima. Deus não quer que eu ame e acredite na Aparecida. Esse é o zelo de Deus, porque Ele exige, nós somos propriedade exclusiva de Deus. Então, amado, Deus é Deus. Se Ele tem zelos, não é um zelo doentio, hipócrita, que destrói relações. Eu já vi gente saindo no tapa por causa de ciúme, mano. Eu já vi tantas notícias de pessoas que acabam por matar o marido ou a esposa, porque eu tinha tanto ciúme, eu amava tanto, mas eu tinha um ciúme. Isto é perverso. Isto é um sentimento egoísta. Ou nós amamos, ou nós somos ciumentos. Você sabe que é uma das coisas muito interessantes da minha vida. Eu nunca senti ciúme de nada nem de ninguém. Nunca. Ou amo ou não amo, amado. Essa coisa você diz, não, mas é um pouquinho de ciúme. Amado, não tem pouquinho. Quem tem pouquinho tem muito. Ou você é verdadeiro com o teu sentimento, ou você permite que um sentimento maligno entre no seu coração com esse negócio de ciúme. Ciúme destrói, ciúme mata, ciúme é possessivo, ciúme é carnal, ciúme não é de Deus. Há uns anos atrás nós tínhamos aqui um pastor, aliás, lá em Piedade, então já tem muitos anos, que a esposa partia para cima dele, amado, bastava parar num cruzamento, ele olhava o sinal vermelho, estava agora, se ele fizesse assim, a mulher partia para cima dele, arrancava pedaço de pele, porque ele é só meu. Gente, mas é só seu, mas por quê? Você percebe que este é um sentimento descontrolado da carne. É uma sensação que a pessoa tem de perda quando ela não existe muitas vezes. Assim como o Senhor está dizendo que o ciúme excita o furor, é como a sepultura, é a carnalidade, e Paulo diz, não andeis em ciúmes. Então eu queria dizer o seguinte, eu confio em você, você confia em mim, eu não tenho ciúme de você, você não pode ter ciúme de mim, dentro das nossas casas não pode haver, onde há amor verdadeiro não há ciúmes. Amor, o amor não arde em ciúmes. O amor sofre, espera, acredita. O amor é o maior sentimento e o mais puro sentimento. Ele não pode se macular com essa sensação. Ah, eu amo tanto, por isso se o meu marido olhar para o lado, a minha esposa olhar para o lado, vamos ter boxe em casa. Não pode. É perder a vida. Quantos casamentos acabaram, amado? Olha, é uma história, nestes 38 anos, pastor, quantos casamentos eu vi, juraram em cima do altar, choraram, amaram, tiveram filhos, e depois, apóstolo, era incontrolável, é um sentimento incontrolável, eu não posso ver e imaginar que a minha mulher olha para cá ou para lá, que o meu marido não me... Isso não passa de uma monstruosidade, de um sentimento carnal, diabólico. Ou ama ou não ama. Ou é de Deus ou não é de Deus, meus filhos. Então há pessoas que deixam de viver por causa do ciúme. Tem gente que briga na rua por causa de ciúme. Você sabe que muitas vezes eu ando em lugares públicos, pessoas passam e olham a bispa. E já um dia nós passamos uma situação, um grupo passou por nós, Jennifer, como é que é Jennifer aqui? Lopes, Jennifer Lopes. Eu disse, muito obrigado, é a minha mulher, com licença. Porque tem gente atrevida, você sabe, tem gente atrevida.
Eu jamais faria isso com uma esposa de uma pessoa. Mas às vezes nós também passam, linda, gostosa, é minha. Não é tua, é minha. Então, você sabe, o inimigo descobriu que um sentimento carnal monstruoso pode acabar com uma família. Ciúmes. É monstruoso. Eu nunca tive ciúmes de nada, nem ninguém. Ah, mas eu tenho ciúme do meu carro. Amado, pode pegar o carro e passear. Eu tenho ciúme do meu... Você sabe que nós tivemos uma senhora na igreja, era tão ciumenta comigo, parecia que era dona do apóstolo. Então, era assim, uma irmã me dava um bolo, ela trazia 10 bolos. Uma irmã me dava uma flor, ela trazia 50 ramos de flor. Ela sempre queria dizer, meu apóstolo, ninguém pode amá-lo mais do que eu. Onde está essa senhora? Aliás, onde está a irmã Valdeia? Está na igreja? Bispo Isaías, está na igreja? Hã? Ganhei umas empadinhas e um bolo de fubá, que vou te contar um negócio. Depois eu agradeço pessoalmente. Então vamos lá, estamos falando de ciúme. Estamos falando de ciúme. Então, na minha vida toda, eu acho que uma vez na vida eu tive uma demonstração de ciúme. Porque eu tinha um grupo de amigos, meus irmãos mais jovens queriam entrar nesse grupo de amigos. Eu disse, não pode entrar porque são meus amigos. Eu era garoto, eu devia ter uns 8 ou 9 anos. Nunca tive ciúme, nem de carro, nem de filho, nem de esposa, nem de igreja, nem de nada. Eu nunca senti esse monstro na minha vida, graças a Deus, nunca. Ou eu confio ou não confio, ou as pessoas confiam umas nas outras, ou não existe amor. O amor é confiante, o amor não arde em ciúmes, o amor não se exaspera, não se ufana, não busca os seus próprios interesses. Quem ama não pode ser dominado pelo monstro do ciúme. Então, por que o ciúme sempre vem acompanhado do amor? Eu amo tanto que eu sou tão ciumento. Isto é maligno. Quem ama não é ciumento. Quem ama, ama. Quem é doente é ciumento. Então, eu lhe mostrei que existem muitas passagens bíblicas, mas eu quero que você entenda que tanto nas acusações, nas rivalidades, nos ciúmes, nas contendas, por que relações são prejudicadas? Por causa do pecado. Alô? O Macedo manda amaldiçoar, hein? Eu sou mais educado e culto, eu digo, alô, quem é esse telefone? Era até o Margarida. Como pode a bispa Margarida deixar o telefone? Estás perdoada, está bem? Então, a Bíblia tem muito a ensinar sobre essas relações. Porque, você sabe, o casamento foi a primeira instituição de Deus. Ele criou a esposa, ele criou o marido, ele criou a esposa, ele juntou, ele fez o casamento, e foi Deus que gerou as relações. Amado, nós nascemos para pertencer. Nós não nascemos para ser ilhas isoladas, lá ostras fechadas. Nós nascemos com o sentimento da pertença. Eu preciso de questão de família. Eu nasci para a família. Porque isso foi criado por Deus. Então, o plano de Deus para um homem é que ele permaneça com a sua esposa até que um deles morra. Mas você sabe quantos casamentos morrem antes da morte física por causa do ciúme? Você não precisa ter ciúme. Pastor, mas eu tenho, é incontrolável. Então vamos começar a pedir a Deus que o Espírito Santo trabalhe nessa área. Isto é um trabalho do Espírito Santo. Então, a maioria dos problemas que acontecem dentro das famílias, família que foi Deus que criou, foi Deus que desenhou, é resultado da quebra das regras bíblicas. Quebrou-se a regra bíblica, surgem os problemas. Então, a Bíblia mostra o que é uma família. Bispo, vamos colocar lá de novo, por gentileza, esse postezinho.
Porque a Bíblia diz: maridos, amai as esposas, esposas, sede submissas aos maridos, filhos, obedeçam os vossos pais. Está aqui. A regra está aqui. Deus, com a sua mão poderosa, o seu favor sobre a nossa cabeça. Depois vem como um guarda-chuva, né? O esposo é o protetor, é o provedor. A esposa é a auxiliadora, está sujeita ao seu marido. E debaixo da cobertura do marido e da esposa vêm os filhos, que têm que ser obedientes aos pais. Esta regra aqui, uma vez vivida, não há espaço para carnalidade. Não há espaço. Não há espaço para carnalidade. Então, a maioria dos problemas surgem pela quebra destas regras de Deus. Então, eu queria dizer-lhe que, se maridos, esposas e os filhos seguirem estas regras básicas, todos os problemas serão resolvidos. Todos os problemas. Olha o que disse Paulo em 1 Timóteo 5. 1 Timóteo 5:8. Se alguém não tem cuidado dos seus, especialmente da sua própria casa, tem negado a fé e é pior que o descrente. Então, onde é que os problemas maiores surgem? Dentro de casa. Então a Bíblia diz: tem que cuidar da casa. Então, se existe um sentimento, se começa a brotar algum tipo de sentimento, que você perceba que é maligno, é carnal, é contra Deus, é a hora de você começar a dizer: Senhor, trabalhe em mim essa área. Eu conheço gente aqui na igreja que foi transformada por Deus, que tinham atitudes gravíssimas nas questões de relações. E o Espírito trabalhou, e hoje são pessoas sensíveis, submissas, humildes, tranquilas e calmas. Portanto, o que diz Efésios 5:21? Efésios 5:21 diz assim: sujeitando-os uns aos outros no temor de Cristo. Então, quando o marido está sujeito à esposa, a esposa sujeita ao marido. Quando o marido diz: você primeiro. Quando a esposa diz: não, você primeiro. Quando ambos dizem: Deus primeiro. Amado, isso se chama sujeição no temor de Cristo. Então, Gálatas 5:24 diz assim: e os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Então, se eu tenho um novo nascimento, se eu nasci de novo, se eu não sou mais o Miguel Ângelo que era antes de ter Jesus, eu não posso ter uma paixão e uma concupiscência monstruosa dominando a minha vida. Pastor, mas o senhor não tem nem ciúme do seu altar? Zero. O altar não é meu, amado. Eu estarei aqui enquanto Deus permitir. O altar não é meu, a igreja não é minha. Eu sou um menino obediente, eu sou apenas o apóstolo e profeta da igreja, até Deus assim entender. Isso é um tempo, é um desígnio de Deus. Agora, não, eu tenho ciúme do meu microfone, eu tenho ciúme do meu gabinete, eu tenho ciúme da minha mulher, eu tenho ciúme dos meus filhos. Ai de quem olhar para os meus... Amado, isso é monstruoso. Ou ama ou não ama. Paulo diz: crucificaram a carne. Romanos 6:11, assim também vós consideráveis mortos ao pecado e vivos para Deus. O ciúme é um pecado monstruoso. Ele é duro como a sepultura. Ele excita o furor do marido. Ele não aceita o perdão da esposa. É terrível, terrível. 1 de Pedro 2:23 disse: quando ultrajado não revidava com ultraje, quando maltratado não fazia ameaças. Essa é a postura de Jesus, é a postura de quem não tem ciúme. Quem ama não ultraja, não revida. Quem ama não maltrata, não faz ameaças, não diz que vai tirar aliança, que vai se divorciar, que vai embora. Não diz isso, porque a Bíblia diz: entrega-se àquele que julga retamente. Então, agora, nestes 5 minutos finais, eu queria dizer-lhes que a maioria dos problemas poderiam ser ou diminuídos ou anulados se esta palavra de Filipenses for a âncora da alma de um homem e de uma mulher de Deus. Olha o que ele diz em Filipenses 2:3 e 4.
nada façais por partidarismo. Este aqui é o meu, esse é teu. Você paga isto, eu pago. Não. Isso é partidarismo. Duas pessoas não podem andar juntas se não houver acordo. Então, não faças nada por partidarismo ou mesmo por vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Olha que lindo, versículo número 4. Filipenses 2, 3 e 4. Não tenha cada um em vista do que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Amado, isto é uma regra de vida que eu quero deixar-lhe, porque eu gosto desta passagem bíblica. Foi uma das primeiras coisas que o Senhor nos mostrou e disse: não faça nada por partidarismo. Ou seja, na minha casa eu não posso ter o meu e o teu, eu tenho o nosso. Não é partidarismo. Na minha casa não pode existir o PT e o PSTB. Nós somos um único partido, um time chamado Família de Deus. Segundo lugar, a Bíblia diz: faça tudo com humildade. Considere os outros superior a si. Não faça por partidarismo. Bispo, nós colocamos no grego essa palavra partidarismo. A palavra partidarismo do grego é eriteia. Quer dizer espírito litigioso, ambição egoísta, partido faccioso. Ele diz: não seja litigioso, egoísta e faccioso. Pastor, mas é possível uma pessoa cristã manifestar esse tipo de sentimento? É possível, se a sua carne prevalecer. E ele disse: nem por vanglória. Vamos lá, vanglória, kenodoxia, quer dizer vã presunção, alta opinião de si próprio, exaltar-se a si mesmo. Toda pessoa que pensa além do que convém a respeito de si mesmo, ela é uma pessoa de vanglória. Eu sou muito melhor do que o meu marido, eu sou muito melhor do que a minha mulher, eu sou o rei da cocada preta. Amado, esta pessoa que pensa assim é um absurdo, ela se acha Deus. Mas Paulo diz: faça tudo com humildade. Esta palavra humildade, do grego, é uma única palavra, não deu ali para extensão, chama-se tapeno prosune. Ou seja, humildade quer dizer modéstia. Seja humilde, seja modesto, seja despretensioso, evitar o orgulho egoísta, não seja agressivo. Porque a Bíblia diz que aquele que se humilha é exaltado, aquele que se exalta é humilhado. Então, quando você considera o seu marido superior a você, quando você considera a sua esposa superior a você, Romanos 12, 10 diz: amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. 1 Coríntios 4, 7. Pois quem é que te faz sobressair? E que tens tu que não tenhas recebido? E se o recebeste, por que te vanglorias como se o não tivera recebido? Então Deus diz: nós evangélicos temos que ser humildes. Humildade não é roupa, não é sapato, não é cor de pele, não é status quo de vida. É ser modesto, despretensioso, é não ter orgulho egoísta, é não tratar o próximo com agressividade. E eu termino com 1 Coríntios 15, 10. Olha um ato de humildade de Paulo. Mas pela graça de Deus sou o que sou. Amado, você sabe, se você entrar aqui no corredor da igreja, no primeiro andar, você vai se chocar com a história da minha vida. Você vai encontrar lá entre bacharelatos, mestrados, doutorados, você vai encontrar 34 diplomas, você vai encontrar defesas de tese em Geneve, você vai encontrar defesa de tese em Londres, você vai encontrar dezenas
de diplomas e certidões e certificados. Você sabe uma coisa, amado? Isso é tudo lixo. O conhecimento que eu tenho de Jesus, eu considero isso, como diz o hispânico, basura. Você sabe por quê? Porque nós somos o que somos pela graça de Deus. E ele disse, a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Ou seja, eu não recebo o ensino da graça para depois continuar sendo uma pessoa agressiva, uma pessoa ciumenta, uma pessoa de vanglória, uma pessoa de partidarismo. Você sabe, partidarismo, dentro das igrejas sucede isto muito. Ah, não, nós somos a favor daquele pastor. Não, agora é aquela pastora que cuida de nós. Então, a minha igrejinha é aquele grupo. Isso não pode ter partidarismo. Muito menos dentro da família. Então ele disse, eu sou o que sou. A graça que me foi concedida não se tornou vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia, não eu. Paulo corrige a confissão. É a graça de Deus comigo. Então, meu amado irmão, minha amada irmã, famílias desta igreja, a graça de Deus é que é tudo da nossa vida é a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, não é o que eu sou, não é o que eu tenho, não é o que eu represento. Amado, eu me recordo quando demos aqui uma festa uma vez da academia, o apresentador demorou 20 e poucos minutos lendo o meu currículo. E o presidente da academia disse, gente, nunca vi um currículo desse. Amado, eu não quero nem saber. Eu sou o que sou pela graça de Deus. Eu sei que sou pó. Quando eu começar a me exaltar, quando eu começar a fazer partidarismo, quando eu achar que a glória de Deus, amado, eu perdi o meu ministério. Eu temo muito a Deus. E nestas questões de relações, de família, de pessoas, de amigos, eu não sabe, e não deixo sequer que este sentimento me aborde. É um monstro. Eu quero viver a Bíblia, eu quero ir para o céu. Eu não quero andar aqui aos trancos e barrancos com monstruosidades, com transtornos obsessivos compulsivos, com sentimentos dúbios. Eu quero ser um homem de Deus, autêntico, legítimo, verdadeiro, um espírito de humildade. Eu trato os outros conforme eu quero ser tratado. É assim que eu quero. E quando eu entro aqui dentro, amado, pode acreditar no que eu lhe vou dizer. Você não imagina como é que eu entro pequenino aqui dentro da igreja. Você não imagina quando eu passo aquele portão, vou ao meu gabinete e desço. Você não tem ideia do que é a tensão na minha vida. Você não tem ideia do que é a tensão de sábado para domingo que eu não durmo. De me sentir realmente pó, incapaz. Gente, eu estou aqui com quase 5.000 pessoas. Isto podia gerar um orgulho, uma vaidade. Eu estou aqui, quase não consigo ficar de pé de tantas dores que eu tenho nas pernas, você sabe. Eu tenho placas, parafusos, hastes metálicas, 20 cirurgias. Eu sei como é que eu venho para este altar, amado. Numa dependência total de Deus, Pai. Numa dependência total, eu passo horas mergulhado naquele escritório, buscando, temendo, tremendo. Senhor, o que tu queres para a igreja? O que tu queres falar? Eu não posso deixar o Miguel Ângelo se meter nisto, amado. Porque se o Miguel Ângelo se mete, Deus sai. Então guarde isto no seu coração. É a graça de Deus conosco. Sua esposa precisa de sentir segurança em você? Você precisa de sentir segurança na sua esposa? Seus filhos precisam de ser seguros em você? Sua família? E termino dizendo, se algum sentimento carnal, que eu chamo de monstruoso, quiser ocupar a mente e o coração, rechace. Não permita que nenhum sentimento contrário ao amor te domine. O amor
jamais acaba. O ciúme acaba com as famílias. Assim seja, assim disse o Senhor. Senhor Jesus, muito obrigado, Deus, por nos ensinares a viver a graça de Jesus, por não permitires o partidarismo, a vanglória, por nos ensinares a sermos humildes, Pai, modestos, nas nossas relações de paz na família. Ensina-nos a cada dia, Pai, para que esta luz brilhe e todos vejam Cristo em nós, a esperança da glória, Pai. Se alguém aqui entre nós, ó Deus, sendo atormentado por esse monstro chamado inveja ou ciúme, liberta esta pessoa, Pai. Transforma o coração, tira essa pedra que está dentro desse coração e põe um coração sensível de carne. E neste coração e nesta mente inscreves as tuas leis para as praticarmos e as vivermos. Em nome de Jesus Cristo, Pai. Amém, amém e amém. Graças a Deus. Vamos preparar a ceia do Senhor, por favor. Tudo entregarei, tudo entregarei, sim, por ti, Jesus, bendito, tudo deixarei, tudo entregarei, tudo entregarei, sim, por ti, Jesus, bendito, tudo deixarei, tudo a Cristo a ti entrego, tudo sim por ti darei, resoluto, mas submisso, sempre, sempre seguirei, tudo entregarei, tudo entregarei, sim, por ti, Jesus, bendito, tudo deixarei, Tudo entregarei, tudo entregarei. Entregue o seu coração a Jesus, renda-se a Ele, tenha essa experiência eterna. Senhor, não sou eu mais quem vive, é Cristo que vive em mim. Por ti, Jesus, bendito, tudo deixa. Ele é digno de louvor.
Ele é digno de louvor. O Senhor da glória, da vida, o autor. Ele é digno de louvor. Sua glória enche a minha vida, a minha vida. Sua glória, sua glória enche a minha vida. Cante, igreja. Sua glória enche a minha vida. Santo é o Senhor. Ele é digno de louvor. Não é maravilhoso? Ele é digno de louvor. O Senhor da glória, da vida, o autor. Glórias a Deus. Ele é digno de louvor. Ele é digno. Que momento, Pai. Que paz maravilhosa. O Espírito de Deus está neste lugar. O Senhor tem dito à igreja esta manhã que não haverá mais vida árida, mas que mananciais chegariam à nossa vida como bênção das primeiras chuvas, Pai. E se Tu estás derramando as primeiras chuvas, Senhor, é porque a colheita será grande. Aleluia. Eu creio, eu creio, eu creio, Deus. Eu creio, eu creio, eu creio. Não haverá mais vida árida. Amado, crê nisto. Recebe isso no teu coração. Os céus liberaram isto desde manhã cedo, desde madrugada. Receba. Olha o manancial. Olha as chuvas, as primeiras chuvas. Haverá fé nesta igreja. Sobre o mar, uma palavra tua, Senhor, é tudo que eu preciso. E os meus pés vão correndo em tua direção. Preciso te dizer como eu te amo, Jesus.
Como eu te adoro. Eu te adoro, Jesus. Como eu te exalto. Como eu te exalto, Jesus. Maravilhoso. Como eu te amo, Jesus. Como eu te amo. Aleluia. Como eu te adoro. Ah, papai. Como eu te exalto. Querido Deus. Maravilhoso. Aquela noite em que o Senhor foi traído, tendo tomado o pão em suas mãos, o abençoou. Partiu. Ele disse: este é o meu corpo. E eu louvo a Deus por ter entendido isto, por ter compreendido o que aconteceu naquela cruz, como aquelas feridas, as chagas, o sacrifício eterno do Cordeiro de Deus, por mim, por você. Ele se fez pecado para que nós nos tornássemos justos. A maldição, o castigo, a dor, a enfermidade, a doença, Ele encravou junto com o pecado, passado, presente e futuro. Somos justos, justificados. E agora, Senhor, ao comer deste pão, nós estaremos comendo o milagre para a nossa saúde, Pai. A cura divina. Novos órgãos, Deus. Tu podes agora, Senhor, dar uma nova saúde, a restituição, Pai. Do alto da cabeça à planta dos pés. Tu és bom e maravilhoso, Pai. Tu és bom e maravilhoso. Maravilhoso, Jesus, Jesus, Tu és maravilhoso, Tu és maravilhoso, Jesus, Tu és maravilhoso. Tu és maravilhoso, Jesus. Tu és maravilhoso, Tu és maravilhoso, Jesus. Eu abençoo o pão que temos em mãos. Use agora a sua fé. A partir deste momento, não é apenas pão, é a presença real de Jesus, é o corpo de Cristo. Eu abençoo e digo: comamos todos, até que Ele volte. Este é o corpo de Cristo. E ao comer, sinta e receba o milagre completo para a tua vida, Pai. Em nome de Jesus. Comamos todos, até que Ele volte. Maravilhoso, como eu te amo, como eu te adoro, como eu te exalto. Maravilhoso, como eu te amo, como eu te adoro, como eu te exalto. Maravilhoso. de igual modo, o Senhor, tendo tomado o cálice em suas mãos, o abençoou. O sangue derramado na cruz do Calvário
Não mais sangue nem cinzas de novilhas. Não mais sacrifícios de animais de Moisés. Não temos mais parte com a lei. Mudou o sacerdócio, mudou a lei. Não é Moisés, não são os mandamentos dos homens, é Jesus e a sua graça. E pela graça recebemos agora o cálice da nova aliança. É nova aliança. Não é mais a velha aliança. Não mais os mandamentos dos homens. Não mais sacrifício, vigílias, jejuns. Não mais pagamento de um preço. O preço foi pago. Aleluia. Ele foi o nosso substituto. Ele se fez maldição, para que nós, livres da maldição, vivêssemos as bênçãos de Abraão, o pai da fé. Obrigado, Deus, porque este sangue nos tornou mais alvos do que a neve, Pai. Éramos como carmesim, éramos como escarlate, Pai, mas pelo sangue nos tornamos mais alvos do que a neve. Mais alvo, mais alvo. Aleluia, Jesus. O nosso nome está no livro da vida, Pai. Ninguém poderá apagar. Ninguém nos poderá separar do amor de Deus, porque este sangue nos lavou, nos justificou, nos glorificou. A obra está completa. Por isso, com alegria, recebemos agora, em memória do Senhor, o cálice da nova aliança. Eu o abençoo. Bebamos todos até que Ele volte, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Nosso Deus é fiel e não nos deixará sós. Sim, o teu amor é o que de melhor eu posso descrever. Quando penso nos caminhos que andei para chegar aqui, sim, o teu amor é o que de melhor eu posso descrever. Quando penso nos caminhos que andei para chegar aqui, eu vi milagre acontecer, eu vi sinais dos céus, teu livramento me alcançou, a minha sorte mudou. Eu vi teu bálsamo curar a minha dor, Senhor. O impossível aconteceu, bateu na minha porta, ninguém acreditou, mas eu não desisti. Meu choro durou uma noite, mas a minha alegria chegou. O nosso Deus é fiel, Ele é fiel e não nos deixará sós. O nosso Deus é fiel
e não nos deixará sós. O nosso Deus é fiel. Aleluia. E não nos deixará. Ele disse: eu estarei convosco até o fim, até a consumação dos séculos. Deus é Fiel, e não nos deixará só. Meus amados, a minha gratidão eterna por sua vida. Obrigado por você amar tanto esta igreja, pela visão da graça de Deus em sua vida. Obrigado por você dizer: esta é a minha igreja, quero sempre estar aqui, eu pertenço, este é o meu pastor, esta é a minha família, este é o meu grupo de governo, os meus líderes, bispos, pastores, pastoras, bispas, é aqui que eu tenho a minha vida. Obrigado. Olha, obrigado por você amar este ministério. Que você tenha uma semana e um mês sobrenatural. Não há aridez nunca mais na sua vida. Olha, o manancial chegou. Olha o manancial. Olha as primeiras chuvas de bênçãos. Receba. Vamos todos ficar de pé. A bispa vai dar a bênção final. Glórias a Jesus. Levante as suas mãos para os céus, em gratidão a Deus. Senhor, obrigada, porque nós cremos que nesta manhã, Senhor, famílias inteiras foram transformadas, Senhor. Que aquilo que era problema de família, Senhor, nas tuas mãos se tornaram, Senhor, bênçãos de família, Pai. Nós te louvamos, Pai, pedimos, Senhor, que teus anjos levem o teu povo em paz. Senhor, torna-nos invisíveis para o mal, Senhor. Acampa os teus anjos ao redor de onde passarmos, Pai, porque tu és o Deus, e nós sabemos que tu és o Deus que cuida de nós. Obrigada, porque esse mês será um mês de grande provisão vinda da tua parte. Amém, amém e amém.